E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Vou estar aqui conversando um pouco com vocês sobre os três principais, Os paizões da filosofia: Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos lá? Nossos objetivos: relembrar conceitos essenciais da filosofia antiga a partir das ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles. Bom, e a filosofia antiga que a gente vai falar aqui compreende o período da história da filosofia, que vai do surgimento da filosofia ocidental, a gente está falando aí de 7 a.C., até a queda do Império Romano, 6 depois de Cristo, e que tem como base o pensamento dos filósofos gregos antigos. E o primeiro que a gente vai falar aí é o Sócrates. Ele está lá, 470, 469 a 399 a.C. Bom, o Sócrates, ele tinha uma técnica, Então você deve relembrar que ele era um filósofo que estava lá em Atenas, o negócio dele era ficar lá na praça, Cutucando lá a galera com seus questionamentos, mas a gente fala que ele tinha uma técnica que era maiêutica e era ironia. Vamos relembrar como funciona, eu vou dar alguns exemplos para você para a gente relembrar. Bom, a maiêutica é a arte de fazer um parto. Enquanto sua mãe fazia partos de corpos, o Sócrates ajudava a trazer à luz ideias. Professora, negócio de parto, o que tem a ver parto com filosofia, hein? Explica para mim. Bom, é o seguinte, a maiêutica é um parto de ideias, Quando assim, as coisas... Sabe quando você não sabe alguma coisa, você vai pensando, você vai matutando, a gente está com algum problema, Pode ser que demore algumas horas, pode ser que demore alguns dias. Eu gosto de usar assim uma expressão um pouco antiga para vocês, que é, sabe quando a ficha cai e você tem uma resolução, você tem uma ideia, é disso que eu estou falando, Essa novidade, essa nova ideia. O outro momento do Sócrates é a ironia, a ação de perguntar, fingindo ignorar. Agora eu vou dar uns exemplos para vocês, Agora, seguinte, estava lá Sócrates, um dia encontrou uma pessoa e falou assim: sabe me dizer o que é o belo? E alguém respondeu assim: bom, o belo, a gente tem esse vaso aqui, esse vaso aqui é belo. Ou a gente tem essa escultura aqui é bela, isso que é o belo, E o Sócrates, ele ia aumentando as questões. Tá, mas calma, eu não estou perguntando assim da escultura ou do vaso. Isso é uma escultura bela, mas eu quero saber o que é o belo, o significado do conceito. Não quero que você me dê exemplos, me diga o que é a coisa. Ixi, aí complicou, Porque tem uma série de palavras que a gente fala, que a gente usa elas constantemente, Nossa, eu estou usando uma roupa bela, estou usando uma roupa bonita. Mas eu pergunto para você assim, tá, mas o que é? Me dê o conceito de... Ixi, complicou, A partir daí... E é por isso que a gente fala de ironia, porque às vezes o Sócrates vinha perguntando coisas às pessoas, assim, das mais bobas, digamos assim, possível, O que é o belo? Eu sou Sócrates, como assim? Todo mundo sabe o que é, Ou o que é felicidade? O que é justiça? Parece que todo mundo sabe, mas e a definição? A definição a gente sabe também, Depois desse momento de questionamento, é que vinha então a conclusão, onde a pessoa pode ter uma definição do que é, Do que é o belo, do que é justiça, do que é felicidade, depois dessa conversa com Sócrates, ou então não ter definição nenhuma. Sabe quando a gente tem muita certeza, alguém começa a questionar a gente e no final a gente fala: ih, eu achava que eu sabia, sabe, mas agora eu acho que eu não sei mesmo. É disso que a gente está falando aqui, Essa era a função do Sócrates. Ele ia atrás da galera de poder e é claro que ele incomodou bastante gente. Na história, o Sócrates foi condenado à morte, Então ele aceitou a condenação dele. O Sócrates morreu então, A acusação dele foi heresia,
porque ele questionava inclusive os sacerdotes, né? O que é fé? Qual que é a influência dos deuses na nossa vida? Olha as questões dele, né? E também por corromper a juventude, porque os jovens, vocês aí que são curiosos, que são críticos, se associavam ao Sócrates e ficava uma legião aí de gente cutucando, né? Aqueles que têm certeza, os poderosos. Frase famosíssima do Sócrates, vamos falar sobre ela agora, só sei que nada sei, né? Lembra que eu falei agora que pode ser que no final você tem certeza, muita certeza sobre uma coisa, e depois de alguém te questionar, depois de você pensar, pode ser que você fala, ixi, não tenho tanta certeza assim. Eu acho que eu não sei mais se eu quero aquilo, eu não sei mais o que é exatamente aquilo. Me dá um tempinho aí que eu preciso pensar melhor. Sabe essa condição de nos colocar assim em ignorância? Mas não tô chamando você de ignorante não, hein? Eu tô falando assim, a humildade de reconhecer que não sabe, né? É a partir do momento que eu reconheço que eu não sei, que eu posso aprender coisas novas. Então, quando alguém questionava o Sócrates, Sócrates, você que é sábio, você que sabe tudo, né? Me diga aí, fale sua sabedoria. Sócrates falava assim, olha, eu só sei que nada sei. Não tenho certeza de nada. Eu sou um filósofo. Eu estou em busca da verdade, certo? A gente vê essas características no Sócrates. Vínculo com o mundo, conhecimento como uma construção, parte da perplexidade, da dúvida para questionar, uma crítica ao saber dogmático, aos saberes estabelecidos. E incomoda, claro, como eu falei para você, os poderosos, né? Ele perturba a ordem, ele é subversivo. E deixei uma questão para vocês. Uma das frases famosas do filósofo Sócrates é: só sei que nada sei. Mas o que o filósofo quer dizer com isso? Faça um texto explicando o que você entendeu sobre o significado dessa frase, hein? Agora é com você. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, né? Falei para vocês explicarem essa frase icônica do Sócrates, só sei que nada sei. Vocês adoram falar essa frase para mim, né? Ah, professora, só sei que nada sei. Mas o que o Sócrates quis dizer quando ele falava isso, né? Tem tudo a ver com reconhecer as nossas limitações, reconhecer que nós não sabemos de tudo e entender que isso é principal para que eu possa conhecer coisas novas. Tem tudo a ver
ver com rever, revisitar as minhas certezas, né? E ver ali se eu tô tão certo das coisas que eu tô certa, né? Rever as certezas que eu tenho. Vamos continuar. E falar de outro muito importante, Platão. O Platão foi discípulo do Sócrates e professor de Aristóteles. De uma família aristocrática, Platão fundou a escola denominada Academia. Escreveu inúmeros diálogos, nos quais, em sua maioria, temos Sócrates como interlocutor principal. Costumava utilizar mitos e alegorias com o intuito de tornar mais concreta a exposição de suas ideias. Tem aí uma representação do Platão, né? Então a gente sabe que o Platão ele foi o aluno do Sócrates. Eles estavam muito ligados. Inclusive tudo que a gente sabe do Sócrates, tudo que foi escrito, né, os diálogos, 90%, a grande maioria veio do Platão, né? Tanto que o Sócrates era o personagem principal dos textos que o Platão escrevia. A discussão estava em torno dele, né? O Platão ali estava próximo, então. É dele também essa expressão de academia. Para o Platão, a gente tinha que cuidar do corpo e da alma, tanto que a gente ainda fala, né? Eu vou na academia malhar, e também às vezes a gente fala sobre a universidade, a gente se refere como academia, né? Os acadêmicos. Vem aí, ó, vem desde o Platão essa ideia. No livro 7 da República, o Platão escreveu um diálogo entre Glauco e Sócrates, em que é exposta de forma metafórica a dialética dos níveis de conhecimento do Platão. Com certeza você já ouviu falar sobre o mito da caverna ou a alegoria da caverna. Veja que, como eu tinha dito anteriormente, o Platão utiliza dessa linguagem metafórica para criar uns textos que vão falar sim de filosofia. Falando aqui para você, relembrando um pouquinho, o mito da caverna fala de pessoas que estavam acorrentadas, e estavam acorrentadas o tempo inteiro. Elas estavam acorrentadas numa caverna, até que um dia um fugiu, né? Estavam acorrentadas vendo sombras e acreditando que as sombras eram realidade, e assim ficou durante muito tempo. Até que um dia um fugiu e viu como eram as coisas fora da caverna, viu a realidade pela primeira vez. Ele quis voltar para alertar os amigos dele. Quando ele voltou para alertar, os amigos não acreditavam, né? Eles estavam incrédulos, achando que o novo amigo deles voltou, estava mentindo. Bom, o que o Platão está querendo dizer? Qual que é a representação aí que a gente pode falar, né? Os prisioneiros são os não filósofos, aqueles que estão vendo sombras e achando que as sombras é a realidade. As sombras são a aparência sensível, cópias imperfeitas, né? Para o Platão, tudo que nós vemos através dos nossos sentidos não é perfeito, né? A gente não tem uma percepção 100% da realidade através de coisas que nós estamos vendo. Essas marionetes que estão mostrando lá as sombras lá no fundo da caverna que você está vendo, são as coisas sensíveis, são cópias imperfeitas também. O exterior da caverna, o sol, é a realidade das ideias, é o bem, é a verdade, né? Eu saio do mundo da caverna e aí que eu vejo a realidade. Eu paro de ver as sombras, as representações, e daí sim eu vejo a realidade, a verdade. E o prisioneiro liberto é quem? O filósofo. Então veja, né, galera, que eu estava dizendo para vocês, esse caminho de sair da caverna e encontrar o que está fora da caverna é o caminho do filósofo, é o caminho de sair da ignorância, né, que eu estava comentando com vocês, para encontrar a verdade. E isso é feito através da filosofia, essa busca do conhecimento, né? Existem aí então níveis de conhecimento, certo? Parece que um está lá na sombra e outro aqui é o verdadeiro. O Platão vai falar de mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível é aquele baseado nas sensações mais imediatas. É o que é ilusório, é o que é enganoso, é o que é passageiro, é opinião, né? A gente não tem certeza, é uma sensação ilusória. Já o mundo inteligível é aquele baseado na razão, em suas ideias perfeitas, é o que é verdadeiro, é o que é eterno, é o que o Platão chama de episteme,
ciência, a gente pode entender enquanto ciência, certo? Então, enquanto as sombras são do nível de opinião, do nível de enganoso, ao nível das sensações, a razão, sim, nosso pensamento racional é que pode alcançar as ideias verdadeiras, eternas, né? O que ele chama de episteme, que é próximo do científico. E aí, deu para entender mais ou menos o que eu falei sobre o Platão, o mito da caverna, sobre o caminho do filósofo de sair das sombras para encontrar a realidade. Eu pergunto aqui para vocês, depois de aprender sobre o mito da caverna de Platão, escreva sobre essas metáforas. Por que ele está usando sombras? Por que ele está falando desse cara que saiu de estar acorrentado para encontrar o caminho de fora da caverna, a luz, o sol? Escreva sobre as metáforas usadas pelo filósofo na alegoria, certo? Agora é com você. E aí, pessoal, tudo bem? Escreveram um pouquinho sobre o mito da caverna, esse caminho do filósofo de sair dessa ignorância, do mundo das sensações, da opinião, para ir para a verdade, o conhecimento, a episteme que o Platão fala, né? Ou a ciência. Veja que o caminho é esse, né? Sair da ignorância para o conhecimento. É um caminho fácil? Não é. A gente está falando de um cara que estava acorrentado e teve que fugir, escapar. O caminho para o conhecimento nunca é muito fácil, mas ele é o recompensador, né? Por último, vamos falar do Aristóteles. Foi um discípulo de Platão, tendo frequentado a sua academia, mas discordou de muitas de suas ideias. Costuma-se dizer que Aristóteles traz as ideias do céu à terra. É referência até hoje nas áreas de lógica, de política, de metafísica e de ética. Para Aristóteles, então, a ciência pode ser definida como um conhecimento verdadeiro, por meio do qual é possível separar os enganos da opinião e compreender a natureza do movimento. O primeiro passo para a superação entre o mundo sensível e o mundo inteligível, lembra que eu estava falando do Platão, né? Entre as sombras e a verdade, é feita por Aristóteles a partir do conceito de substância. E daí entra um conceito muito importante na filosofia do Aristóteles, o conceito de substância. Substância é aquilo que é em si mesmo. Cada um existe. Cada coisa que existe é uma substância. É aquilo que faz você ser você. Eu sou uma substância? Por Aristóteles né? Você é uma substância, uma cadeira é uma substância, o cachorro é uma substância, né? Mas, além de substâncias, nós temos a essência e o acidente. O acidente é aquilo que pode ter ou não ter.
Sendo desse jeito ou não sendo, continua você, né? A cor do seu cabelo, se mudar a cor do seu cabelo, você vai continuar sendo você, né? Se você engordar, emagrecer, trocar de roupa, você pode ser diferente, mas você continua sendo você. E a essência é uma palavra que a gente conhece, atributo próprio de uma substância, sem o qual ela não seria o que é. Então, enquanto eu estou falando de acidente como uma coisa que você pode mudar e não vai mudar o que você é, a essência não. A essência é exatamente aquilo que você é. Se perder isso, não é mais você, né? Então veja o exemplo que a gente tem aqui. Substância, ser humano. A essência do ser humano é a racionalidade. Sempre que a gente fala assim, definição de ser humano, o homem é um animal racional, né? Parece que isso é a nossa essência, nossa capacidade de pensar, que é única, nenhum outro animal pensa como a gente. E acidente, alto, baixo, gordo, magro, se é preto, branco, belo, feio, jovem, velho, tudo isso ainda faz com que nós continuemos a ser humano, ainda faz com que a nossa essência seja mantida. Nossa essência é de que é, né? Eu posso falar, por exemplo, de uma mesa, né? Uma mesa, ela pode ser azul, ela pode ser verde, mas ela vai continuar a ser uma mesa, né? Bom, vamos revisar algumas coisas que a gente viu hoje. Analisando alguns aspectos importantes da filosofia antiga. Sócrates, nós vimos a maiêutica, nós vimos ironia, essa frase dele, só sei que nada sei. Platão, alegoria da caverna e a teoria das ideias. Aristóteles, nós vimos o conceito de substância, essência e acidente. Então veja o quanto a gente conversou hoje. Esses três, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles fazem parte da história da filosofia. Eles fundamentaram a história da filosofia e trouxeram questões para a gente que nós ainda pensamos. O que é o belo, eu falei aqui, o que é justiça, o que é felicidade, o que faz com que eu seja o que eu sou? Qual que é a minha essência? Qual que é o caminho entre a ignorância e a verdade? Todo tipo de conhecimento que nós temos é igual? Ou tem conhecimento que vale mais, tem conhecimento que vale menos? Essas são questões que começaram com eles na Grécia Antiga, mas com certeza a gente ainda pensa sobre isso hoje, né? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de estar aqui conversando com vocês sobre os três paizões aí da filosofia. A gente se encontra. Até mais. Beijo da Prof para vocês.